Olá a todos. Bem, essa é uma aula onde nós vamos discutir sobre as condições de segunda ordem para problemas com restrições. É um pouco mais elaborado, um pouco mais... tem uma profundidade um pouco maior que as condições de segunda ordem para problemas irrestritos, que lá, tanto no cálculo 1, quanto no cálculo 2, quanto aqui mesmo na disciplina, nós vimos que se um ponto é minimizador local, então a hessiana nesse ponto é semidefinida positiva. E as condições suficientes é que se um ponto é um ponto estacionário e a hessiana é definida positiva nesse ponto, então ele é minimizador local. Então essas são as condições que nós vimos para problemas irrestritos. Agora a gente vai discutir para problemas com restrições. Então, vai envolver, com certeza, as hessianas das restrições, tá? Então, é isso que a gente vai ver agora. Então, são as condições de otimalidade de segunda ordem, tanto as condições necessárias, quanto as condições suficientes. Então, como eu acabei de mencionar, né? Se um ponto, um x estrela, é um minimizador local de uma função de Rn em R, né, uma função de classe C2, como nós tínhamos visto, o gradiente é zero, né, ele é estacionário, e esse é quando não tem restrições, né? E a hessiana é semi-definida positiva. Então, isso aqui, só retomando o que eu acabei de falar, né, as condições para problemas irrestritos. As condições suficientes, que se a hessiana é definida positiva em um ponto estacionário, então esse ponto é minimizador local estrito da função. Tá? A discussão agora é quando nós temos restrições. Vamos começar aqui com um problema só com igualdades, por enquanto, depois a gente acrescenta as desigualdades no problema e discute as condições. Tá? Então, o que nós vimos de primeira ordem? As condições necessárias de primeira ordem. Se x estrela é uma solução local, um minimizador local desse problema, ou seja, ele minimiza f dentro desse conjunto viável dos pontos que satisfazem h de x igual a zero, e se uma certa condição de qualificação, por exemplo, nós vimos lá que uma delas é o cone tangente ser igual ao cone viável linearizado, ou menos ainda, do que isso dá para pedir, o polar do cone tangente igual ao polar do cone viável linearizado. Então, nesse caso, existem os multiplicadores de Lagrange. Nesse caso aqui, os multiplicadores associados às igualdades, né? De tal modo que essa expressão aqui, ela é válida. Isso aqui exatamente é aquilo que nós vimos, só que escrito de outra maneira, né? Aqui, jogando essa expressão, jogando o gradiente para o outro lado, a gente está dizendo que o oposto do gradiente é uma combinação dos gradientes das restrições, tá? Então, isso aqui foi o que nós vimos de primeira ordem. Isso significa que o ponto é estacionário, né? E agora a gente vai discutir a segunda ordem, tá? Então, o que nós temos aqui, que nós vamos discutir, é que se a condição de qualificação é um pouco mais forte, que é a de independência linear dos gradientes das restrições, então uma certa matriz vai ser semidefinida positiva. Então, é essa matriz que a gente vai discutir nessa conversa hoje. E da mesma forma, as condições suficientes vão dizer que se o ponto é estacionário e uma certa matriz é definida positiva num certo conjunto, então o ponto é minimizador local estrito, tá? Então, esta matriz aqui vai, certamente, ter que envolver as derivadas de segunda ordem das funções envolvidas, tanto da função f, quanto das restrições. No caso aqui desse problema, só tem igualdade, então, das restrições h. Tá? Uma outra pergunta que surge aqui é, né, como surgiu lá em otimização irrestrita, e a gente já tinha respondido que não é,
Será que só a estacionalidade, né, só o fato de um ponto ser estacionário, dá para dizer que ele é ótimo? Não, a gente já viu isso várias vezes que não, desde o cálculo 1, cálculo 2, aqui em otimização, que não, o fato de um ponto ser estacionário não significa que ele é um ponto ótimo, né, um minimizador local, por exemplo. Tá? E aqui com restrições é a mesma coisa, o fato de um ponto ser estacionário, cumprir as condições necessárias de primeira ordem, não significa que ele vai ser um ponto ótimo, um minimizador local, né? Por exemplo, nesse probleminha aqui bem simples, onde nós temos essa função aqui para minimizar, aqui é um problema de duas variáveis, então tem x1 e x2. E eu quero minimizar a ordenada sujeito a essa restrição aqui, que pode ser lida como sendo que ordenada maior ou igual que menos abscissa ao quadrado, ou seja, o que está acima de uma parábola voltada para baixo ali, né? Então, que é isso aqui, ó. A parábola ordenada igual a menos abscissa ao quadrado, e essa restrição está dizendo que é acima disso, ou sobre a parábola. Então, esse é o conjunto viável. Se a gente quer minimizar a ordenada, a gente vê que esse problema não tem minimizador, né? Porque qualquer ponto que você pegue nesse conjunto viável, a função objetiva, que é a ordenada dele, não vai ser um valor mínimo local, porque você sempre pode diminuir. Ah, e se o ponto estiver aqui? Você pode diminuir um pouco. Se estiver aqui, você pode diminuir um pouco. Em qualquer ponto, você pode diminuir um pouco perto dele. Então, nenhum ponto aqui é minimizador local. Em particular, a origem não é um minimizador local. No entanto, a gente vê que as condições são válidas aqui, as condições necessárias de primeira ordem são válidas. Na origem, a restrição é ativa, o gradiente da restrição no caso dessa única restrição de desigualdade, é um vetor aqui que está apontando para baixo, né? Para onde ela cresce, para cá ela decresce. E o gradiente da função objetiva aponta para cima, o oposto aponta para baixo. Na verdade, a gente pode ver que o gradiente da função objetivo é o oposto do gradiente da restrição, ou menos o gradiente da função objetivo é o gradiente da restrição. Então, aqui a gente tem a estacionalidade sendo cumprida, as condições de KKT, e o ponto não é minimizador, né? Esse ponto não é minimizador porque eu consigo pontos viáveis tão perto dele quanto eu queira, com imagem menor. Então, assim como no caso irrestrito, aqui no caso com restrições, só o fato de ser estacionário não quer dizer que vai ser minimizador, nem local, muito menos global. Tá? Então, agora a gente volta aqui para o problema, né? E nós vamos definir aqui uma função chamada lagrangiana, que é uma composição, né, uma combinação linear, basicamente, da função objetivo e das restrições. Só que, na verdade, os coeficientes aqui dessa combinação linear são variáveis também, que é o vetor lambda aqui dos multiplicadores. Então, f de x mais lambda transposto h de x, né, que é o mesmo que somatório de lambda i, hi de x. Essa é a função lagrangiana. E essa função vai auxiliar, né, é conveniente usar essa função para expressar tanto as condições de primeira ordem quanto as condições de segunda ordem. Tá? E para essa função aqui, se você calcular o gradiente dela, em relação à variável x apenas, não em relação a lambda, vai ser o gradiente da f mais somatória de lambda i gradiente de hi, que é essa expressão aqui, tá? Então, veja que essa expressão aqui é exatamente aquilo que as condições de primeira ordem dizem que dá zero, que dá o vetor nulo, tá? Então, essa função a gente chama de lagrangiana associada ao problema de otimização, tá? E agora o nosso teorema, que são as condições necessárias de segunda ordem. Então, se x' é uma solução local desse problema, né, e satisfaz esta condição de qualificação, que é mais forte do que aquela que envolve os cones tangente e linearizado, então vai existir um multiplicador tal que o gradiente da Lagrangiana em relação a x é zero. Tá? Na verdade, para essa condição aqui, bastaria qualquer condição de qualificação, inclusive aquela do polar do cone igual ao polar do tangente. Mas para a próxima condição que a gente vai estabelecer aqui, é que a hipótese de independência linear vai ser fundamental, tá? Que é a hessiana da Lagrangiana
é semidefinida positiva no núcleo da derivada das restrições. Então, a derivada das restrições é uma matriz, o núcleo dela é um espaço vetorial, é um subespaço vetorial. E então, se o ponto é minimizador local, esta hessiana vai ser semidefinida positiva nesse conjunto aqui. Então, esse é o teorema que fala das condições necessárias de segunda ordem. Tá? Então, vamos discutir aqui a ideia da demonstração, né? Primeiro, a gente considera aqui um elemento do núcleo dessa derivada da função h no ponto x estrela. Tá? Então, se ele está no núcleo da derivada de h, significa que o gradiente de h, produto interno com d, é zero. O gradiente de cada componente h, produto interno com d, é igual a zero. Ou seja, o d está no complemento ortogonal desse espaço gerado aqui pelos gradientes. Tá? E agora, fazendo uso de um resultado que tem no nosso livro, um resultado teórico, como vale a condição de independência linear, esses vetores aqui são linearmente independentes. Isso significa que vai existir uma curva definida num certo intervalo de menos epsilon a epsilon, tal que no zero ela vale o x estrela, a derivada no zero é justamente d, e que essa curva está contida no conjunto viável, ou seja, que h calculado em todos os pontos dessa curva é zero. Tá? A gente vai chamar h de gama de t de xi de t, tá? E agora a gente vai aplicar a regra da cadeia, derivar e fazer uma manipulação algébrica para tirar a conclusão de que essa hessiana aqui é semidefinida positiva nesse núcleo. Tá? Então, fixado J, a derivada de H, pela regra da cadeia, né, é o gradiente de H, produto interno com gama linha de T, que é o mesmo que esse somatório aqui. Tá? A derivada segunda, uma conta que também isso está proposto lá no capítulo 1 do livro, né, vai ser justamente esse somatório aqui do gradiente de H calculado em gama, vezes gama linha, vezes gama i', mais esse somatório aqui. Então, essa é a derivada segunda. Essa conta é uma conta que a gente não vai discutir aqui os detalhes, porque é um exercício lá do capítulo 1, né? Tanto a derivada primeira quanto a derivada segunda de uma composta dessa. E reescrevendo isso daqui em termos de hessiana, né? Reescrevendo isso aqui em termos da hessiana, porque aqui a gente tem o gradiente das derivadas parciais de H, isso envolve justamente as derivadas de segunda ordem de H. Então, isso vai dar gama linha hessiana, gama e gama linha. E aqui mais essa parte que contém o gradiente. Eu vou chamar gama duas linhas de zero de W, e daí a gente tem isso aqui agora avaliado no ponto zero, no ponto t igual a zero, nos diz que D transposto hessiana no x estrela D mais esse somatório aqui, mais esse produto interno, é igual a zero. Tá? E, portanto, se a gente fizer, agora, isso aqui vale para cada J, né? E se a gente fizer agora o somatório, a gente tem igual a zero. Nós destacamos aqui duas partes dessa expressão, né? Essa parte aqui magenta e essa parte azul, que a gente vai juntar depois com os gradientes e hessianos da função, os gradientes e a hessiano da função f. Então, como essa função f aqui tem um minimizador local em t igual a zero, a derivada dessa composta φ aqui vai ser zero, e a derivada segunda vai ser maior ou igual a zero, porque aqui a gente está usando o resultado de cálculo 1. Né? Então, a gente tem aqui a derivada segunda maior ou igual a zero. Tá? Então, agora a gente vai somar membro a membro essa igualdade com essa desigualdade, e vai escrever a parte rosa e a parte azul. Tá? Então, a somatória aqui da parte rosa é justamente a hessiana do lagrangiano, tá? E a parte azul é justamente o produto interno do gradiente da lagrangiana por W, tá? Que é isso aqui.
Só que isso aqui vale zero, porque o ponto é minimizador local, pelas condições de primeira ordem, e, portanto, essa conta aqui é maior ou igual a zero, tá? Então, nós concluímos aqui que essa hessiana aqui é maior ou igual a zero, que essa hessiana aqui é semidefinida positiva no núcleo da derivada de H, tá ok? Então, aquilo estabelece a condição de primeira ordem e ainda um outro fato que a gente pode salientar é que essa condição Lick também garante a existência do multiplicador e de que ele é único. Então, esse multiplicador aqui, satisfazendo aquelas condições, ele é único, tá? Ou seja, se você tiver dois multiplicadores, dá para provar, né, usando a independência linear dos gradientes, né? Se você faz essa igualdade aqui, você corta o gradiente da f, sobra isso aqui, uma combinação linear de vetores LIs. Então, os coeficientes devem ser iguais. Então, isso garante a unicidade. Tá? E as condições suficientes? Bem, as condições suficientes vão dizer que se uma certa matriz é definida positiva, o ponto é minimizador local. Tá? Então, eu vou supor aqui que x estrela é um ponto viável e estacionário, ou seja, essa aqui equivale a dizer que o ponto é estacionário. E vamos supor que a hessiana é definida positiva para todo vetor no núcleo da derivada de h, né, que não seja o vetor nulo. Tá? Então, existem constantes c e delta satisfazendo essa desigualdade. Em particular, essa desigualdade está dizendo que o f de x é maior ou igual que o f de x estrela, né? Ou seja, que o f de x estrela é menor ou igual que o f de x nessa vizinhança aqui, centrada em x estrela e raio delta, tá? Essa desigualdade, na verdade, diz que é minimizador local estrito, porque se o x não é igual ao x estrela, isso aqui é estritamente maior que zero, então o f de x é estritamente maior que o f de x estrela, tá? Então, essas são as condições suficientes de segunda ordem. Tá? E aqui a demonstração, basicamente, é usar absurdo, supor que eu não tenho essa desigualdade, e a gente vai chegar à conclusão de que vai existir um certo vetor D nesse núcleo, satisfazendo a desigualdade contrária aqui, né, que é menor ou igual a zero. Tá? Então, suponha por absurdo que isso aqui não vale. Então, se isso aqui não vale, ou seja, se não existem C e delta satisfazendo essa condição, significa que para qualquer C que você considere e para qualquer delta que você considere, você vai encontrar um X na bola satisfazendo a desigualdade menor aqui, né? Então, para qualquer K natural, você consegue uma sequência CK e uma sequência XK, satisfazendo o XK convergindo para X estrela, porque se o XK vai estar na bola com raio delta e o delta eu posso tomar tão pequeno quanto eu queira, a sequência XK vai convergir para X estrela. CK eu posso fazer também a escolha arbitrária, né? Eu estou supondo por absurdo, posso fazer convergir para zero. H de XK, pela continuidade, vai ser... Não, H de XK, por XK ser uma sequência viável, né, vai ser zero, tá? E a desigualdade contrária aqui. Então, supondo por absurdo que qualquer que seja o C, qualquer que seja o delta, em particular CK convergindo para zero e delta K também convergindo para zero, a gente vai concluir que existem, então, sequências satisfazendo isso daqui. Tá? Agora vamos dar um nome xk menos x estrela de yk, tá? E aplicar aqui o Taylor com o resto com Taylor de segunda ordem, né? Com o resto infinitesimal, tá? Então a gente tem aqui, já que o ponto é estacionário, ó, a gente vai colocar aqui essa condição no Taylor. Essa expressão é igual a essa aqui, tá? Que é menor que isso, então essa desigualdade vem daqui, e esse primeiro membro nós aplicamos o Taylor, de segunda ordem. Tá? Da mesma forma, vamos aplicar Taylor de segunda ordem para as restrições H, então aqui H de x menos H de x estrela é igual a essa expressão aqui, tá?
e que é zero, porque x estrela é viável, o xk também é viável, e agora a gente vai só recapitular, né, as duas condições. Vamos aqui somar membro a membro, né, somar membro a membro, e agora fazer a soma do que está em azul e do que está em rosa, né? E o que está em azul é o gradiente do lagrangiano, que é zero, porque o ponto é estacionário, e o que está em rosa é isso daqui, né? Somado com esse resto, é menor do que c vezes norma de y ao quadrado. Bem, agora a gente divide por norma de yk ao quadrado e passa o limite, e usa aqui isso aqui um resto infinitesimal, tá? Como yk dividido por norma de yk é unitário, vai ter uma subsequência que converge para um d na esfera unitária, né? E esse d é um vetor tangente justamente pela definição de direção tangente, tá? E como o cone tangente está contido no cone D, nós então encontramos, tá, um vetor D no cone D. E esse cone D é justamente o núcleo da derivada de H, né? Porque são os vetores que produto interno com a derivada de H igual a zero. Tá? Então, agora, passando o limite aqui, a gente conclui isso daqui menor ou igual a zero, né? Quando eu divido aqui, fica CK, que vai para zero, divido aqui por norma de YK ao quadrado, também vai para zero por causa do resto, e daí a gente chegou nisso aqui, que é uma contradição, tá? Então, é isso. E agora, para finalizar, o teorema geral. Quando a gente tem desigualdades também, além das igualdades, né? Então, agora a lagrangiana é parecida, só vai envolver aqui a expressão envolvendo as desigualdades, as restrições, as funções que definem as desigualdades, tá? Para esse teorema geral, a gente vai definir um cone, que daí, nesse caso, não é o núcleo da derivada de H, vai envolver os gradientes das Hs, mas vai envolver os gradientes das Gs. Então, a gente vai definir o cone de chapéu, que são todos os Ds que estão no núcleo das derivadas de G, com índices no conjunto I+, onde I+, são os índices onde o multiplicador é positivo, no núcleo da derivada de H, e naqueles índices onde o multiplicador é zero, né, que é esse conjunto I0 aqui, quando o multiplicador é zero, o produto interno menor ou igual a zero. Então, todos os Ds que cumprem essa condição aqui, a gente chama esse conjunto de cone crítico, tá? Pois bem, e o teorema, né, as condições necessárias dizem o seguinte, que se um ponto é minimizador e cumpre as condições de independência linear, então, pegando aqui os multiplicadores associados, a hessiana da lagrangiana é semidefinida positiva nesse cone crítico, tá? Então, esse é o teorema das condições necessárias. E das condições suficientes é que se a hessiana é definida positiva nesse cone crítico, então o ponto é minimizador local estrito, ou seja, cumpre uma desigualdade parecida com a que a gente viu. A demonstração disso é um pouco mais delicada, tá? Envolve as restrições de desigualdade também, onde a gente vai considerar aqueles índices, tá? Então, é uma demonstração um pouco mais elaborada, mas passa pela ideia da demonstração que nós vimos, né? Fazendo algumas adaptações, tá? Então, essas são as condições de segunda ordem necessárias e suficientes para um problema com restrições de igualdade e desigualdade. E para finalizar, eu vou fazer um comentário aqui sobre essa hipótese para as condições necessárias, que o que tem na teoria clássica, né, em qualquer livro aí de otimização, é que precisa de uma hipótese de independência linear. Na verdade, essa hipótese pode ser enfraquecida, né, e existem trabalhos na literatura onde essa hipótese é enfraquecida por uma condição um pouco mais fraca, tá? Ou seja, o teorema fica melhor porque põe uma hipótese mais fraca, e nós temos uma contribuição nesse sentido, eu junto com a professora Mael, aqui do departamento, nós recentemente publicamos um artigo apresentando uma demonstração, digamos, razoavelmente elementar, usando apenas o teorema da função inversa, trocando aquela hipótese de independência linear por uma hipótese chamada posto constante relaxado, né? Que é essa condição aqui, o RC-RCQ. Tá? Então, dá para trocar a hipótese Lick por uma hipótese mais fraca. Obviamente que daí a demonstração fica bem mais elaborada, e isso
tem na literatura e junto com a professora Mael nós conseguimos aí, há um tempinho atrás, estabelecer uma demonstração bem mais elementar desse fato, né? Trocando LIC por RCQ nessas condições de segunda ordem. Ok? Então é isso. Ficamos por aqui. Vamos encerrar.